Você e a santidade. Amém? Eu quero que os irmãos que estão aqui, você que está em casa, você possa abrir em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Deixa eu achar aqui. Amém? Todos acharam? Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só até aqui. Pode sentar os irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar conduzindo, ó Pai, como conduziu os louvores, ó Pai, até aqui a tua presença. Ó Pai, fala, Senhor, o coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou no meu coração. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Você e a santidade. O que acabamos de ler sobre seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, ele deu uma ordem a Adão e disse: Adão, daquela árvore que está no meio do jardim, você não poderá comer. Você poderá comer todos os frutos, você poderá desfrutar de tudo que tem aqui nesse jardim que eu preparei exclusivamente para vocês. Você, Eva, os animais, as plantas, tudo que Deus fez. E a palavra de Deus diz que tudo que ele fez era bom. Só que, além disso, Deus nos fez e fez Adão e Eva à semelhança de Deus. A imagem de Deus os criou. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos abrir alguns capítulos, alguns versículos. E um deles é Gênesis 1, 26 e 27. Amém? Todos acharam? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então nós sabemos que Deus criou o homem, criou a mulher, a imagem e a semelhança dele. Só que no jardim de Deus, quando ele deu aquela ordem para Adão e Eva não comer daquele fruto, eles desobedeceram. Então no jardim entrou a desobediência. E através da desobediência, nós sabemos a consequência da desobediência, que é o pecado. E esse pecado nos separou de Deus. E separou Adão e Eva de desfrutar daquilo que Deus tinha preparado para eles. Então houve essa separação. E através dessa separação, Deus teve que enviar Jesus. Depois de todo esse processo, nós sabemos que Deus enviou Jesus. Desde Gênesis já fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em Gênesis 3:15, quando ele dá a sentença para a serpente, ele fala que porém inimizade entre ti e a mulher, e sobre a sua descendência, e este pisará a cabeça e ferirás o calcanhar. Aqui ele estava falando de Jesus, porque ia nascer de mulher, a descendência da mulher que ia esmagar Satanás, que
fez com que que Adão e Eva pecassem naquele momento. E pelo plano de Deus de salvação, Ele nos enviou Jesus, e pelo amor dele. Em Romanos 5:19 diz que, pela desobediência de um só, todos pecaram. Assim também por meio da obediência de um só, todos somos justos. Então, pela obediência de Jesus, nós somos justificados. E a palavra de Deus diz que somente os limpos de coração verão o Senhor. Mateus 5:8 diz que os limpos de coração. E para que o nosso coração se torne limpo, nós precisamos aceitar a Jesus. Nós precisamos deixar que Jesus entre no nosso coração. Para que ele possa se tornar puro. Somente os que são limpos, somente os que são puros que verão o Senhor. E nessa separação do pecado, a santidade de Deus, ela é uma barreira para o pecador. Não digo que Deus que é a barreira, não. Eu digo que o pecado é a barreira que nos separa, que separa Deus, que separa o homem de Deus. E a santificação, nós só conseguimos a santificação, a inteira santificação, através de quem? De Jesus. Que Ele é o nosso elo de ligação entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz que... Você pode abrir aí em Hebreus 12:24? Vamos lá confirmar na palavra do Senhor. E Jesus, o mediador da nova aliança, e seu sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel. Aqui nós vemos que ele é a nossa ligação, o nosso mediador. Em João 14:6, domingo a Ana estava pregando sobre João, e João nos fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso a Deus se não for por meio do Filho. Se não for por meio de Jesus Cristo, nós não temos acesso a Deus. Então, por isso que Deus, Ele deu, por amor a nós, Ele deu o seu único Filho para que possamos ter santificação, para que possamos ser purificados, para que possamos ser limpos diante do Senhor e receber a santidade do Senhor e ter parte com Deus através de Jesus Cristo. Nós cremos acerca de... A nossa identidade nazarena é armínio wesleyana. O que quer dizer isso? Temos como doutrina da salvação Tiago Armínio e João Wesley. Esses dois, nós cremos na doutrina de salvação que diz o seguinte... Tiago Armínio é a salvação inicial, que é a primeira obra da graça. E John Wesley é a inteira santificação, que é a segunda obra da graça. O que quer dizer isso? A primeira obra da graça, que é a salvação inicial, é quando você aceita Jesus. Tem um mapinha aqui na nossa igreja, se vocês olharem ali, tem um quadro que declara exatamente... sobre esse processo de inteira santificação. A vida de santidade é um processo de purificação moral e espiritual que começa na regeneração e se completa na glorificação. É exatamente o que John Wesley e Tiago Armínio quer dizer. Nós temos algumas definições que é o seguinte: o homem natural... Eu quero que você abra aí comigo para nós acompanharmos 1 Coríntios 2:14. Até aqui está todo mundo conseguindo compreender? Amém. Primeira Coríntios 2:14 fala sobre o homem natural. 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque
porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem natural é o homem ímpio, aquele que nós falamos que está no mundo, que está lá na sua prática, que não conhece a Cristo, que não conhece a Jesus e que não aceitou ainda Cristo. Esse é o homem natural e o plano de salvação se destina a esse grupo de pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, segundo a carta de Coríntios, que Paulo nos diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Segundo, o homem carnal. Ainda está em Coríntios, 2 Coríntios 3:1. No mesmo, só uns versículos abaixo. Eu, porém, irmão, vos pude falar como espirituais, sim, como a carnais, como a criança em Cristo. Ou seja, o homem carnal é aquele que já aceitou Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, mas vive na prática do pecado. Segundo a carta de Coríntios, diz que, no versículo 3, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, o homem carnal é aquele que ainda anda por suas emoções, é ainda aquele homem que não foi purificado pelo Espírito Santo, é aquele que ainda não aceitou, não teve a sua... Assim como o John Wesley fala que é a segunda obra da graça, que é o Espírito Santo, que vem aos cultos, que está participando, que adora o Senhor, mas o seu coração está longe. Que prega, que fala, aquele que não vive exatamente aquilo que a palavra de Deus diz, que é o homem carnal. E o homem espiritual, ainda em 1 Coríntios 2, 15 e 16, diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, o homem espiritual é o homem que recebeu, segundo a obra da graça, o Espírito Santo. Eu não sei você que chegou nesta noite, em qual estágio que você está. Você em casa, eu não sei qual é o estágio da graça que você está, mas que em nome de Jesus, que você possa entender que o Espírito Santo, ele quer te transformar em um homem espiritual, em uma mulher espiritual, para que possamos ter parte com Deus. Porque a santidade é um processo de purificação moral, espiritual, que começa na regeneração e se completa na glorificação. Quando aceitamos a Cristo, instantaneamente acontece a justificação, a regeneração e a adoção. Nós somos justificados por Cristo, nós somos regenerados por Cristo e nós somos adotados por Cristo. Amém? Isso tudo acontece instantaneamente. Só que é um processo. E esse processo, só quem pode determinar na sua vida é você. O estágio aqui é só você que consegue determinar em que estágio você quer. Porque esse processo ele vai terminar na glorificação. Só na glória, quando estivermos lá com o nosso Senhor. Então, um processo dia após dia que temos para andarmos, purificarmos e sermos santificados por Ele. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Como que podemos viver intensamente sem perder a santidade? Como que podemos viver nos dias atuais com intensidade sem perder a santidade de Deus? Nós entendemos aqui que para termos a santidade do Senhor, nós temos que nos aproximar do Senhor, nós temos que aceitar o Senhor e nos desfazer do velho homem, que é o homem natural, o homem carnal, para nos tornarmos um homem espiritual. Amém? Como que um pecador ele pode se tornar santo? Um pecador, ele só pode se tornar santo por meio de Jesus Cristo. Por meio da expiação de Jesus.
que foi o seu sacrifício naquela cruz por mim e por você. Alguns passos que temos para poder viver uma vida santa. São passos porque é todos os dias, é uma caminhada. Não tem uma fórmula mágica. A única coisa que tem é a decisão que temos que tomar todos os dias e lavar a nossa mente, o nosso corpo, no sangue de Jesus. É Ele que nos purifica, é Ele que nos transforma, é Ele que faz as nossas vidas ser uma vida que floresça todos os dias. O que mais eu tenho ouvido nesses últimos dias é sobre o florescer, é sobre ter raízes profundas no Senhor. Nós cantamos aqui de ter mais perto o Senhor, de estarmos mais junto ao Senhor. E eu vou te dar alguns passos para que você possa ter uma vida santa diante do Senhor. Quem tem caneta aí, você pode anotar. O primeiro passo é a renúncia. Todos os dias nós somos bombardeados a pecar o tempo todo. Em uma palavra, em uma ação, em um pensamento. E a palavra do Senhor diz que sede santos. Sede santos. É muito difícil andarmos com o nosso querer. Mas quando alinhamos o nosso querer ao que Deus tem para nós, a palavra de Deus diz que é perfeita, é boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é renunciar. E dentro dessa renúncia é reconhecer que o que ocupa o nosso coração, o que ocupa a nossa mente. Em Romanos 12, 1 diz que... Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos como vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, todo dia nós temos que experimentar, seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você guarde no seu coração essas siglas, B-A-C. Boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que todos os dias nós possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Porque quando nós reconhecemos o que ocupa o nosso coração, o arrependimento santificador é o que abandona o antigo estilo de vida. Ou seja, quando nós reconhecemos, nós abandonamos o antigo eu. Nós abandonamos a nossa prática que tínhamos no passado. Nós deixamos de ser um homem natural para ser um homem espiritual. Esse processo de natural, carnal, para nos tornarmos um homem e uma mulher espiritual. Segundo, relacionamento com Deus. É um passo que vai nos fazer ter uma vida santa e reta diante do Senhor. Uma vida de devoção ao Senhor, orando no secreto. Uma vida de devocional, uma vida de jejum. Particularmente, esses 3 processos têm feito tantas coisas na minha vida que eu comecei a enxergar aquilo que eu não enxergava antes. Eu posso confessar para vocês aqui diante do Senhor que não é fácil. Não é fácil você pegar, parar tudo para você ter um relacionamento e uma comunhão com o Senhor.
Não digo para você que nesses dias de pandemia é fácil você parar, mas eu digo para você que é possível no Espírito Santo. Que o tempo todo o Espírito Santo fica falando com você, eu quero ter relacionamento com você. O tempo todo Jesus fala, ei, eu estou aqui, eu quero entrar e eu quero ter relacionamento com você. Assim como Adão e Eva lá no jardim, pela viração do dia, eles tinham acesso pessoal com Deus. Todos os dias Deus ia ter acesso e conversar com Adão tudo aquilo que ele queria. Queria ensinar Adão tudo que ele tinha, os planos dele para a vida de Adão. Mas hoje, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nós podemos ter esse acesso a Deus e sermos santificados a cada dia. Cristo é o nosso caminho santo e não há santidade fora desse relacionamento. Jesus é o nosso caminho santo e é o nosso relacionamento, é a nossa porta, é o nosso caminho, é a nossa chave que nos faz ter uma comunhão com Cristo, com Deus, Cristo. Essa semana, no nosso treinamento aqui na igreja, o pastor Evilásio falou uma palavra que o lugar secreto é onde Deus nos faz florescer. Então, se você quer florescer, você vai para o lugar secreto. O lugar secreto é onde ninguém vê. O lugar secreto é onde a gente coloca para fora nossas mazelas, assim como aqui o apóstolo Paulo falou em Coríntios. O velho homem, do homem carnal, do homem que ainda tem coisas escondidas. Aquele que ainda não tem o fruto do Espírito. Aquele que ainda vive com as suas mazelas dentro e não reconheceu. Então, esses passos começam com a renúncia, com relacionamento com Deus. E o terceiro passo é a profundidade. Uma frase que eu ouvi quando eu fazia o seminário do pastor, do reverendo Francisco Carlos é: não se preocupe com a profundidade e deixe a largura com Deus. Às vezes a gente quer se preocupar muito com o que vão ver, o que vão falar, o que está ao nosso redor. Mas precisamos primeiro nos preocupar com o que é profundo. Nós precisamos primeiro naquilo que quando bate o vento, ele não nos arranca. Naquilo que quando a tempestade vem, com ondas, com chuva forte, elas não nos arrancam. Elas não nos derrubam, elas não nos tiram do centro da vontade de Deus. Estar plantado no centro da vontade de Deus nos faz florescer, nos faz saber que nós estamos no caminho certo, nós estamos plantados e nós estamos sendo avivados pelo Espírito Santo. Nós estamos plantados na videira, que a videira é Cristo, assim como fala João. A raiz é uma parte invisível da planta ou de uma árvore. Então, quanto mais profundo for a sua raiz, mais profundo Deus tem coisas a revelar na sua vida. Tem a água aqui. Imagine uma praia. A onda vai e volta. Se você permanecer aqui, ela vai voltar. Vai voltar. Esse é o papel de uma onda. A onda vai, volta. Mas só quando você se permite entrar, a água ainda continua batendo. Mas chega um momento que quando você vai caminhando, vai mais fundo, a água vai submergindo, você vai entrando e quando você vê, você nem percebe mais a onda. Você nem percebe aquilo que estava lá atrás. Você só percebe o quê? Um mar. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Ele tem uma imensidão. Ele tem um mar de águas limpas para a sua vida. Ele tem um mar que vai saciar totalmente a nossa planta, que somos nós, o nosso coração, que precisa ser regado todos os dias. As nossas raízes que precisam ser regadas pelo Espírito Santo todos os dias. E é nesse lugar secreto que Deus faz nos florescer. É através da raiz profunda que nós damos frutos. O tempo certo, nós vamos florescer. Mas se você permanecer, se você tiver fé e permanecer no Senhor, você vai florescer. A profundidade que nós temos que nos preocupar
é a profundidade em Deus. A fé e a perseverança, elas andam junto com a santidade. Então, por isso que nós estamos nesse processo de falando de fé, de perseverança e de santidade, porque elas andam juntas. Ela não tem como separar. Para você viver uma vida santa, você tem que ter fé, você tem que perseverar e perseverar em Cristo, porque não é fácil. E esses dias são dias maus, são dias que nós não conseguimos nem olhar para o nosso lado, nem olhar para o nosso vizinho e dizer um bom dia, porque nós estamos com medo de acontecer alguma coisa. Mas que nessa noite você possa entender que além das suas raízes profundas, nós estamos aqui com um propósito de ter uma vida santa e levar a outros a conhecer Cristo, porque nós somos cópias de Cristo, nós somos apóstolos de Cristo, porque nós vimos após Ele, e o nosso cabeça é Cristo, e o nosso destino é o céu. Então, se você ainda não entendeu isso nesta noite, que você entenda que você está sendo plantado, regado, cuidado pelo jardim do Senhor, para que você possa dar frutos, que sejam frutos comestíveis, que seja assim como a videira verdadeira, que você esteja enxertado nessa videira que é Cristo. A busca pelo Espírito Santo é o objetivo da santificação e é a semelhança de Cristo, que é a restauração da imagem divina. Por que devemos buscar profundidade? Para que possamos restaurar e sermos santificados e sermos restaurados à imagem divina de Cristo. O segredo, assim como o pastor Vilásio nos disse nessa terça-feira, que o segredo não é parecer uma árvore bonita, é estar enraizado, é ter as suas raízes profundas. Essa palavra tocou muito no meu coração. Às vezes a gente quer muito mostrar alguma coisa, mas, não é o tempo. O tempo é de Deus. A palavra diz que Ele tem o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Às vezes você está se preocupando muito, está se preocupando à toa com as coisas que estão falando de você, ou às vezes nem falaram e nem pensaram. Às vezes é a voz de Satanás falando ao seu ouvido. Às vezes é a voz do inimigo querendo achar lugar para pousar e achar ninho aqui para fazer na sua cabeça. Mas quando entendemos que precisamos ser restaurados pelo Senhor, nós entendemos que a fé e a perseverança nos fazem ter uma vida santa, reta e íntegra diante do Senhor. Está enraizado profundamente. E aqui eu encerro com uma frase que diz que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Essa frase é de John Wesley. A conversão em Cristo Jesus, ela tira o mundo que está impregnado nas nossas vidas. E a santificação de Cristo, ela tira o mundo do cristão. Ela tira o mundo do cristão. A santidade é um estilo de vida. Não tem como eu viver alienado às coisas de Deus. Se você não tem uma vida santa, que nesta noite você possa buscar ao Senhor a santificação que vem do Senhor. O processo de santificação, da inteira santificação do Senhor. Que a graça do Senhor, ela pouse sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar ardendo no seu coração. Não apague a chama que Deus tem acesa na sua vida. Não deixe que nada e ninguém roube aquilo que Deus tem preparado na sua vida. A palavra de Deus diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Todo o seu corpo será luz. Essas vidas que estão se perdendo, essas vidas que estão morrendo por alguma doença, ou por alguma coisa, ou pela ceifa que Satanás está ceifando vidas, a sua luz, os seus olhos tem que ser bom para que a luz do Senhor possa brilhar sobre as trevas, onde você está plantado, onde as suas raízes estão plantadas. Que nesta noite nós possamos entender, compreender que precisamos renunciar, precisamos ter relacionamento com Deus,
precisamos ter profundidade com Deus. Mas isso tudo só vai acontecer se eu e você reconhecer que precisamos ser regados pelo Espírito Santo todos os dias da nossa vida.